Oi gente, tô de volta. Para aqueles que ainda não me conhecem, eu sou Priscila Campos e esse é o meu canal Páginas de Romance. E eu vou estar falando aqui no canal um pouco sobre o meu amor pelos livros e, como eu falei no vídeo anterior, hoje nós vamos falar sobre romance de época. Existem vários autores, várias séries e livros sobre romance de época e assim, hoje eu quero compartilhar com vocês, para aqueles que ainda não conhecem, um dos queridos do meu coração nesse gênero, que é uma série de livros de uma autora conhecida como Julia Quinn, e a série que eu vou falar hoje com vocês são os Bridgertons. Bom, eu sou totalmente apaixonada por essa família, por a história de cada um deles. Eu vou só fazer um resumo mais ou menos de cada um deles para vocês e que vocês se situem, que vocês fiquem com aquela vontade de correr para uma livraria ou então comprar online o livro sobre essa autora para que vocês possam acompanhar. Bom, essa história se passa na Inglaterra, no século XIX. Vai contar a história de uma família muito peculiar. Nós temos como foco principal de personagens, começando pela Violet, que é a mãe, e temos o Edmund também, que é o pai da família, que apesar de que quase não se ouve falar dele nessa história. Mas vamos dar o foco no que está mostrando mais no livro. Bom, então a Violet casou com o Edmund e eles tiveram 8 filhos, acreditem. Era uma coisa muito comum naquela época, né? As pessoas terem bastante filhos e tal. Então eles tiveram 8 filhos, entre eles 4 homens e 4 mulheres. O Edmund, ele era um visconde. Então lembre-se, nós estamos no século XIX na Inglaterra. Então nós sempre vamos ouvir falar sobre viscondes e duques, entre outros. Bom, então cada livro vai contar a história de um filho. Bom, os livros não seguem uma ordem cronológica e nem é uma ordem certa entre os irmãos. Nós vemos, por exemplo, o primeiro livro da série, teoricamente, seria o filho mais velho, mas não é. O primeiro livro da série vai contar a história da Daphne e do Simon. A Daphne é a mais velha das mulheres, mas ela não é a mais velha, ela é a quarta em ordem cronológica entre os irmãos. O nome do primeiro livro se chama O Duque e Eu, então com o título você já consegue ver mais ou menos. O Simon é um recém-duque, o pai dele faleceu, então ele acabou de receber o título de duque. E por outro lado, nós temos a Daphne. A Daphne, ela já tá numa idade que ela é considerada para aquela época uma solteirona. Tipo, pra gente o que é uma idade super normal hoje em dia, antigamente já era solteirona, quando ela era considerada já aos 20 e poucos anos de idade. Porque naquela época era muito comum as meninas casarem muito novas, numa idade de 18 anos, 17 anos 16, 17 anos elas já começavam a participar dos bailes e etc. Bom, então nessa história a gente pega a Daphne, quarta irmã, que já está ficando solteirona, e nós vemos o Simon, que é o novo duque. O Simon passou a vida dele com uma relação muito ruim com o pai dele, então o ducado não é uma coisa que ele gosta muito. Bom, o Simon, ele é muito amigo do Anthony, que é o Bridgerton mais velho, que é o novo visconde, herdou o título do pai. E assim, o Simon não quer saber de casamento, de jeito nenhum. E ele também é bem mulherengo, assim como o Anthony, eles são um conjuntinho bem mulherengo considerado naquela época. Então assim, ele realmente não quer casar, e já a Daphne quer casar, quer constituir família, igual é a família que ela viveu, que ela nasceu, mas ela não consegue atrair ninguém, então ela tá uma solteirona. Então os dois resolvem se juntar para forjar um interesse de uma união aí, para que possa agradar os dois, para ajudar a Daphne, já que com a possível relação com o Duque chama a atenção dos outros homens, e o Simon, que não quer que as mães casamenteiras fiquem no pé dele. Então assim, a história fica muito interessante a partir do momento em que os dois resolvem bolar esse plano para agradar as duas partes, né? Então assim, não falarei mais para deixar essa expectativa, mas é um livro muito legal, muito gostoso de ler. Bom, já o segundo livro da série se chama O Visconde que Me Amava, vai contar a história do Anthony, que é o filho mais velho dos Bridgertons, e também vai contar a história da Kate. Bom, o Anthony, como eu comentei antes, ele é um pouco mulherengo e como Visconde ele precisa casar. Ele já está na época em que ele precisa casar, também tem a pressão da mãe, etc. Bom, o plano do Anthony é casar com a menina mais cobiçada da temporada, que nesse caso é a irmã da Kate. Já a Kate, que também já está considerada uma solteirona nessa época, que é a filha mais velha, ela está querendo arranjar alguém de respeito, um homem de respeito para casar com a irmã dela.
Mas a irmã da Kate fez uma promessa para ela mesmo que ela não ia casar com ninguém que a Kate não aprovasse. E é aí que começa a confusão, porque o Anthony quer casar com a menina mais disputada da temporada, mas para isso ele precisa da aprovação da Kate. E os dois entram num impasse, porque a Kate não aceita ele por ser considerado mulherengo e ele quer porque quer casar com a irmã dela. Então os dois entram realmente no impasse, num fight entre os dois, e aí começa a sair faíscas de tudo que é tipo, boas e ruins. E você já pode imaginar o que sai daí, né? Então assim, vou parar por aqui a história deles, mas é muito legal, muito legal. Assim, eu amo todos os irmãos Bridgertons, mas eu realmente gosto da história do Anthony. Bom, o terceiro livro da série se chama Um Perfeito Cavalheiro. Nele você vai conhecer a história do segundo irmão mais velho, que é o Benedict, e a Sophie. Bom, nesse livro você vai ver que a história lembra um pouco sobre a história da Cinderela. Por quê? Bom, o sonho da Sophie, como filha bastarda de um duque, é ir num baile, é se sentir linda, bonita. Bom, e como a Cinderela, ela mora com a madrasta e as duas irmãs, depois que o pai dela, que é um duque, morre. E como filha bastarda, ela passa a não ter os direitos e ela vive como uma servente na casa, assim como é a história da Cinderela. Já o Benedict, ele não é um solteirão libertino igual o irmão dele, ele é mais o estilo artista, assim, mais na dele. E assim, ele vive a vida dele normal, mas dá pra perceber que ele é um romântico. E assim como Cinderela, a Sophie consegue ir de forma milagrosa pro baile e, por incrível que pareça, o baile de máscaras é da família Bridgerton. E é lá nessa noite especial, com máscaras, que ela conhece o Benedict e eles se apaixonam um pelo outro, mas os dois estão usando máscara. E assim, a Sophie logo descobre quem ele é, mas ele não faz a mínima ideia de quem ela é. E assim como Cinderela, depois de meia-noite eles se separam e ele fica apaixonado por ela e ele não tem ideia de quem ela é. E ele procura por muito tempo ela e ela fica por muito tempo sonhando com ele também. Eles se separam e depois tem uma reviravolta na história em que eles se encontram novamente, numa situação totalmente inusitada e assim, ele não faz ideia com quem que ele está se relacionando. E eu vou parar a história deles por aqui, porque eu acho que já tem informação demais. Mas assim, eu sei que no início você pode pensar, já conheço essa história, lembra da Cinderela, mas acredite, é muito legal e assim, tem um final bem diferente. Bom, já o quarto livro da série se chama Os Segredos de Colin Bridgerton. Bom, nessa história então você vai conhecer a história do Colin, que é o terceiro irmão mais velho, e da Penelope. O Colin, ele é o Bridgerton mais querido de todas as mulheres, é aquele que é o sonho que toda mãe quer que a sua filha case, ele é bem descontraído, ele é bonito, ele consegue conversar com as pessoas, ele chama atenção no estilo dele de ser. Já a Penelope, ela é a melhor amiga de uma das irmãs de Colin, que é a Eloise, e desde que ela é super nova, ela é completamente apaixonada pelo Colin. Mas a Penelope, ela foge dos padrões daquela sociedade de beleza. Então, assim, ele nunca olhou para ela com olhos diferentes e ela também é muito julgada na sociedade por fugir desse padrão de beleza, principalmente pela mãe e pelas irmãs. Bom, já o Colin, ele gosta de viajar o mundo inteiro, então ele tá sempre viajando, sempre longe de casa. E assim, ele nunca olhou para Penélope de um jeito diferente, até que uma vez ele volta de uma viagem e ele olha diferente para ela e dá aquele clique. E assim, é uma história muito legal dos dois, mas como diz o título, segredos. Então assim, tem segredos tanto por parte da Penélope quanto por parte do Colin. E então é muito interessante você ir acompanhando o desvendar desses mistérios e desses segredos na vida deles e na sociedade. E eu vou parar por aqui com a história deles também, mas super recomendo. Já o quinto livro da série se chama Para Sir Philip com Amor. Nesse livro a gente vai ver a história da Eloise e a história do Sir Philip. A Eloise, ela é uma solteirona declarada, já passou na idade de casar para aquela época, e assim, o plano dela era sempre viver a solteirona com a amiga dela, que era a Penélope. Mas os planos mudam, e aí a Eloise se vê essa solteirona sem saber o que fazer, e aí é quando ela conhece o Sir Philip. Ele é o viúvo de uma prima distante dela,
E aí, devido a uma carta de pêsames, ela começa a se corresponder através de cartas com Sir Philip e ela decide, através de um convite dele, ir visitá-lo e conhecê-lo pessoalmente. Já o Sir Philip, ele é viúvo e ele tem filhos gêmeos, uma menina e um menino, que são bem terríveis. Então, assim, na história a gente vai ver a Heloise no meio dessa família, um tanto diferente, no meio de uma confusão que vai terminar em algo muito bacana. E eu vou parando por aqui com o livro dela. Bom, o 6º livro da série conta a história da Francesca. A história dela é um pouco diferente, porque todos os outros você vê o desenrolar do processo de relacionamento deles. A história da Francesca já começa com ela casada. Ela está casada já tem 3 anos quando ela fica viúva. E ela se vê viúva, sem filhos e praticamente sozinha, com exceção do Michael. Ele é primo do marido falecido da Francesca e ele é super amigo dela também. Mas o que a Francesca não sabia é que o Michael é completamente apaixonado por ela desde a primeira vez em que ele a viu, que foi nas vésperas do casamento dela. Então, nesse livro a gente vai ver uma história bem interessante se desenrolar entre o Michael e a Francesca. Bom, o penúltimo livro da série se chama Um Beijo Inesquecível. Ele vai contar a história da caçula da família, que tem um nome muito difícil, Hyacinth, que na verdade é o nome de uma flor, um jacinto, né? Então, mais fácil chamar ela de Jacinto. Bom, ela é uma menina muito diferente para os padrões daquela sociedade. Ela fala o que pensa, ela não tem filtro. E assim, sendo a caçula, ela se mete em todas as confusões possíveis. E ela tem uma amizade muito peculiar com a tão famosa Lady Danbury, que para vocês que vão estar acompanhando a ordem de todos os livros, você sabe muito bem quem é essa Lady. E é através de visitas com a Lady Danbury que ela conhece o neto dela, que é o Sinclair. Sinclair aparece um dia com um misterioso diário italiano que deve desvendar coisas sobre a vida dele, sobre a família dele. E aí ele pede ajuda para ela, que sabe um pouco de italiano, ela é um pouco de sabe tudo. Então ela resolve ajudar, se juntar com ele e ajudar ele a desvendar os mistérios que tem nesse diário. E é daí que começa um relacionamento muito interessante entre eles. E eu acho muito legal, porque ela é muito única, o jeito dela de ser, e ela parece uma criançona. Bom, já o 8º livro da série conta a história do Gregory, que é o homem mais novo da família. O Gregory ele passa muitos anos estudando até que ele decide que chegou a hora dele casar. E numa festa oferecida pela cunhada dele, ele bate os olhos na Hermione e ele simplesmente fica apaixonado por ela. Só que Hermione, ela já está interessada em outra pessoa. Então ele resolve juntar forças com a Lucinda, que é a melhor amiga da Hermione, para tentar conquistá-la e se casar com ela. Mas essa ajuda pode mudar as coisas e ele vai perceber que nem tudo que os olhos veem o coração sente. Então esse seria o livro para concluir a série dos irmãos, mas a autora Gillian Quinn resolveu fazer um outro livro, um último livro, que se chama E Viveram Felizes para Sempre. Nesse livro é um livro bem pequeno, então vai contar a visão da Violet, que é a mãe de todos eles. Ela vai contar mais ou menos como ela conheceu o marido dela e como foi o início do casamento dela quando os filhos dela eram crianças. E ela conta também um pouco como tá a vida dos filhos agora e sobre netos e tudo. Então, assim, é um fechamento, eu acho que foi um presente que a Gillian Quinn resolveu dar para os fãs da série. As pessoas ficaram enlouquecidas. E, para finalizar, se eu posso te dar uma dica, comece a ler o quanto antes essa série, se você ainda não leu, porque a Netflix comprou o direito sobre a história do livro e a primeira temporada já foi toda filmada. Está previsto o lançamento para esse ano, mas devido às circunstâncias atuais, por causa da pandemia, a gente não sabe se a Netflix vai liberar a primeira temporada esse ano. Mas eu já tenho acompanhado e assim, a gente já consegue colocar o rosto nos personagens, porque os atores já foram escolhidos, a primeira temporada toda filmada. Então assim, acredite em mim, é muito bom. Então leia o quanto antes da série sair na Netflix. Se você ainda não tem nenhum desses livros que eu citei no vídeo, eu vou deixar um link aqui embaixo para vocês darem uma olhada. Então, nós vamos encerrando por aqui. Se você gostou, não esquece, deixa o seu like, se inscreva no canal e acione o sininho para você receber novas notificações de vídeo. Vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!